Deus agiu, jovem liberto de icterícia, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, e a paz que só o Senhor pode dar reinava no coração dos irmãos reunidos na congregação. O culto estava chegando ao fim, e enquanto os irmãos se despediam com apertos de mão e palavras de encorajamento, um jovem de 22 anos, chamado Daniel, sentiu um mal-estar estranho. Ele não deu muita importância no início, achando que era apenas cansaço, mas nos dias seguintes, algo pior começou a se manifestar. Daniel era um rapaz simples trabalhador, que desde cedo aprenderá a confiar no Senhor. Criado em um lar onde a palavra de Deus era o alicerce, ele nunca deixará de lado a oração e a leitura da Bíblia. Trabalhava em uma oficina mecânica, ajudava os pais em casa e, sempre que possível, estava presente nas reuniões da igreja. Mas naquela semana, tudo mudou. No domingo seguinte, ao acordar, Daniel notou que seus olhos estavam amarelados. Espantado, olhou-se no espelho e viu que a pele também apresentava uma coloração diferente, como se estivesse com um tom alaranjado. Assustado, chamou sua mãe, que ao vê-lo ficou preocupada. Filho, isso não é normal. Precisamos levar você ao médico, disse ela com a voz trêmula. Daniel, embora assustado, respondeu: Mãe, antes de qualquer coisa, vamos orar. Deus sabe de todas as coisas. E assim, ali mesmo, no quarto, mãe e filho se ajoelharam. Com lágrimas nos olhos, a mãe clamou: Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu conheces o seu coração, sabes que ele te serve com fidelidade. Se é da tua vontade, livra-o dessa enfermidade. Dá-nos sabedoria para saber o que fazer. Em nome de Jesus, amém. Daniel, por sua vez, orou com fé: Pai Celestial, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Se este mal vier para a tua glória, que a tua vontade seja feita. Mas peço que, se for do teu agrado, me restaures, para que eu possa continuar servindo-te com alegria. No dia seguinte foram ao posto de saúde. O médico, após examinar Daniel, franziu a testa. Você está com icterícia, disse. Seus olhos e pele amarelados são sinais de que algo não vai bem no fígado. Precisamos fazer exames para saber a causa. Daniel ouviu tudo em silêncio, mas dentro dele, uma paz inexplicável o envolvia. Enquanto a mãe chorava baixinho, ele segurou sua mão e sussurrou: Não se preocupe, mãe. Deus está no controle. Os exames foram marcados para a semana seguinte, e aqueles dias foram de grande prova. Daniel começou a sentir dores no lado direito do abdômen, uma sensação de peso constante. A urina escureceu, e a pele coçava sem parar. À noite o suor frio o acordava, e a fraqueza era tão grande que mal conseguia se levantar. Mesmo assim, todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava e pedia forças ao Senhor. Senhor, eu não entendo, mas confio em ti. Se esta enfermidade tem um propósito, usa-me. Mas se for da tua vontade, sara-me. Os irmãos da congregação, ao saberem da situação, começaram a interceder por ele. Nas reuniões de oração, muitos levantavam as mãos e clamavam: Senhor, tem misericórdia do nosso irmão Daniel. Tu és o Deus que sara, o Deus que opera milagres. Restaura a saúde dele para que ele possa continuar a te servir com alegria. Daniel sentia-se encorajado, mas a cada dia que passava, a enfermidade parecia piorar. Chegou o dia dos exames. Daniel foi encaminhado para um hospital maior, onde os médicos fizeram uma série de testes. O diagnóstico veio como um balde de água fria: hepatite aguda, provavelmente causada por um vírus. O médico explicou que o fígado estava inflamado, e que, se não fosse tratado corretamente, poderia levar a complicações graves. Você precisará de repouso absoluto, uma dieta rigorosa e medicamentos. Vamos monitorar sua evolução, disse o profissional. Daniel ouviu tudo com calma, mas quando saiu do consultório, as lágrimas escorreram. Não era pelo medo da doença, mas pela incerteza do futuro. Será que vou ficar bem? Será que vou conseguir trabalhar novamente? Pensamentos como esses o assombravam. Mas então ele lembrou das palavras do Senhor Jesus: Não andeis ansiosos pela vossa vida. Respirou fundo e orou: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que tu estás comigo. Seja feita a tua vontade. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Daniel ficou de cama fraco, com náuseas constantes. A comida, que antes era um prazer, agora lhe causava repulsa. A mãe preparava sopas e sucos, mas ele mal conseguia engolir. Às vezes, a dor era tão intensa que ele se encolhia na cama, gemendo baixinho. Mas em meio àquele sofrimento ele nunca deixou de orar. Senhor, se este cálice não passar de mim, dá-me forças para bebê-lo até o fim. Mas se for do teu agrado, tira-o. Uma noite, enquanto todos dormiam, Daniel acordou com uma dor aguda. Era como se algo estivesse apertando seu fígado.
Suando frio, ele tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Caiu de joelhos ao lado da cama e com as últimas forças clamou: Senhor Jesus, eu não aguento mais. Se tu não me ajudares, eu vou desfalecer. Mas mesmo assim eu te louvo, porque sei que tudo vem de ti. E então, exausto, ele desmaiou. Quando acordou já era manhã. Sua mãe, ao vê-lo acordado, chorou de alívio. Filho, você me assustou. Ficou desmaiado a noite toda e eu não sabia o que fazer. Só orava e pedia que Deus te guardasse. Daniel, ainda fraco, sorriu. Mãe, eu também orei. E sei que Deus ouviu. Naquele mesmo dia, o pastor da congregação veio visitá-lo. Ao entrar no quarto, viu Daniel pálido, mas com um brilho nos olhos que só a fé pode dar. O pastor sentou-se ao seu lado e, segurando sua mão, disse: Irmão, nós todos estamos orando por você. Deus é fiel, e ele não vai te desamparar. Daniel, com voz fraca, respondeu: Pastor, eu sei que Deus está no controle. Mesmo que eu não entenda, eu confio nele. O pastor então orou com ele, pedindo que o Senhor fortalecesse Daniel e o livrasse daquele mal. Quando terminou, olhou para o jovem e disse: Lembra do que está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não desanime, irmão. Deus vai te sustentar. Os dias foram passando, e embora Daniel ainda sentisse fraqueza, algo começou a mudar. A dor, que antes era insuportável, começou a diminuir. A cor amarelada dos olhos e da pele foi clareando aos poucos. Ele conseguiu se alimentar melhor, e a energia foi voltando. Os médicos, surpresos, disseram que a melhora era mais rápida do que o esperado. Continue o tratamento, mas parece que seu organismo está respondendo bem, disse um deles. Daniel, porém, sabia que não era apenas o tratamento. Era a mão de Deus agindo. Todas as noites, antes de dormir, ele agradecia: Senhor, eu não mereço tua misericórdia, mas tu me ouviste. Obrigado por não me desamparares. Uma semana depois, em uma das reuniões de oração, Daniel sentiu um desejo forte de testificar. Com permissão do pastor, ele se levantou, ainda um pouco fraco, mas com o coração cheio de gratidão. Irmãos, começou com a voz embargada: eu vim aqui para dar glória a Deus. Há algumas semanas eu estava doente, com uma enfermidade que os médicos disseram ser grave. Mas Deus, em sua infinita bondade, ouviu as nossas orações. Ele me sustentou nos momentos mais difíceis, quando a dor era tão grande que eu pensava não aguentar. Mas Ele nunca me deixou. E hoje estou aqui em pé para dizer que Deus é fiel. Ele sarou meu corpo, mas, mais do que isso, Ele fortaleceu minha fé. Muitos irmãos choraram ao ouvir o testemunho. Alguns se levantaram e disseram: Nós oramos por você, irmão. E Deus atuou. O pastor, emocionado, acrescentou: Isso é uma prova de que Deus ouve os clamores do seu povo. Quando nos humilhamos e buscamos a Ele, Ele age em nosso favor. Nos dias seguintes, Daniel continuou se recuperando. Os exames mostravam que o fígado estava voltando ao normal, e os médicos, admirados, disseram que era uma recuperação extraordinária. Daniel, porém, sabia que não era extraordinário para Deus. Era apenas mais uma prova do seu amor e poder. Uma manhã, enquanto tomava café com seus pais, Daniel olhou pela janela e viu o sol nascendo. Era como se Deus estivesse lhe dizendo: Eu te dei mais um dia, mais uma chance. Usa-a para me servir. Ele então fez uma promessa em seu coração: Senhor, enquanto eu tiver vida, vou te louvar. Vou contar a todos o que tu fizeste por mim, para que muitos possam crer em ti. E assim Daniel voltou à sua rotina, mas com um propósito renovado. Na congregação, ele se tornou um exemplo de fé. Muitos jovens, ao ouvirem sua história, eram encorajados a confiar mais em Deus. Ele mesmo passou a visitar outros enfermos, orando com eles e compartilhando a esperança que só Cristo pode dar. Um domingo após o culto, um irmão se aproximou dele e disse: Daniel, sua história me fez lembrar que não importa o quanto a prova seja grande, Deus nunca nos abandona. Daniel sorriu e respondeu: É verdade, irmão. Às vezes não entendemos o porquê das coisas, mas Deus sabe. E quando menos esperamos, Ele age de maneira maravilhosa. Anos se passaram, e Daniel continuou firme na fé. Sempre que alguém perguntava como ele havia sido curado, ele respondia: Não foi pelos médicos, não foi pelos remédios. Foi Deus. Ele ouviu as orações do seu povo e agiu. A Ele seja toda a glória. E assim, este relato não é apenas sobre uma cura física, mas sobre a fidelidade de Deus. Ele conhece cada um de nós, sabe das nossas dores e das nossas lutas. Quando clamamos a Ele com um coração sincero, Ele nos ouve. Não sempre da maneira que esperamos, nem sempre no tempo que desejamos, mas Ele age. E quando Ele age, não há enfermidade que resista, não há prova que não seja vencida. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos os que o lerem.
Que possamos, como Daniel, confiar em Deus em meio às tempestades, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza, e que ao vermos Sua mão poderosa agindo em nossas vidas possamos, com gratidão, dizer: Deus agiu. A Ele seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Daniel nunca esqueceu aquele dia em que o médico olhou para ele e disse com voz séria: seu fígado está muito comprometido. A icterícia está avançada, e os exames não são nada animadores. As palavras ecoaram em sua mente como um martelo batendo em ferro frio. Ele tinha apenas 23 anos, a vida toda pela frente, sonhos, planos, mas naquele momento tudo parecia desmoronar. Ao sair do consultório, sentou-se no banco de uma praça próxima e chorou. Não era um choro de revolta, mas de um coração que clamava por respostas. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que o Senhor quer que eu aprenda? As lágrimas molhavam suas mãos enquanto ele orava em voz baixa, quase um sussurro. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, sua mãe o encontrou abatido. Ela não precisou perguntar, bastou olhar em seus olhos. Sentou-se ao seu lado e com a voz firme daqueles que já passaram por muitas batalhas, disse: Filho, Deus não nos dá provas para nos destruir, mas para nos aproximar dele. Lembra quando você era pequeno e ficava doente? Eu orava por você, e o Senhor sempre ouviu. Não foi diferente dessa vez. Daniel ouviu, mas o peso no peito ainda era grande. Sua mãe então pegou a Bíblia e leu Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquelas palavras entraram fundo em sua alma. Ele não estava sozinho. No culto seguinte, Daniel não conseguiu esconder sua angústia. Os irmãos perceberam. Após a pregação, o irmão que presidia a reunião fez um chamado: se alguém aqui está passando por uma prova difícil, que venha à frente. Vamos orar juntos. Daniel hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou. Levantou-se e foi. Ao joelhar-se, sentiu mãos se apoiarem em seus ombros. Não eram apenas uma ou duas, mas muitas. Irmãos e irmãs, alguns que mal conhecia, começaram a clamar a Deus por ele. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas súplicas que vinham do fundo da alma. Senhor, tem misericórdia deste jovem. Fortalece-o, cura-o, dá-lhe paz. Daniel fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não era mais um choro de desespero, mas de entrega. Nos dias que se seguiram, Daniel sentiu uma paz que não vinha de si mesmo. Mesmo com o corpo fraco, seu espírito estava firme. Começou a jejuar, não por obrigação, mas por um desejo profundo de buscar a Deus. Nas madrugadas, enquanto todos dormiam, ele se ajoelhava ao lado da cama e orava: Pai, não peço apenas pela minha cura, mas pela tua vontade. Se for do teu agrado, restaura-me. Mas se não for, dá-me forças para glorificar o teu nome mesmo na enfermidade. Essa atitude de submissão tocou o coração de muitos na congregação. Alguns irmãos mais velhos que já haviam visto milagres em suas próprias vidas, aproximaram-se dele e disseram: continue assim, irmão. Deus ouve a oração dos humildes. Uma semana depois, Daniel acordou com uma sensação diferente. O amargor na boca que o acompanhava há meses havia diminuído. Sua pele, antes amarelada, parecia mais clara. Ele não quis se iludir, mas algo dentro dele dizia que Deus estava agindo. No mesmo dia, foi ao médico para novos exames. O médico, ao ver os resultados, franziu a testa confuso. Isso não faz sentido. Seus níveis de bilirrubina caíram drasticamente. É como se a doença estivesse regredindo sozinha. Daniel sorriu interiormente. Não era sozinha. Era Deus. Mas ele não discutiu, apenas agradeceu e saiu. Quando chegou em casa, sua mãe o olhou e perguntou: como foi? Ele não respondeu com palavras. Abraçou-a fortemente e disse: Mãe, Deus está me curando. Ela chorou. Não de alívio, mas de gratidão. Naquele momento, eles não precisaram de mais nada. Bastava saber que o Senhor havia ouvido suas orações. No culto seguinte, Daniel foi até a frente novamente, mas dessa vez não era para pedir, e sim para agradecer. Com voz trêmula de emoção, testemunhou: Irmãos, eu vim aqui há algumas semanas quebrado pedindo orações. Hoje venho dizer que Deus ouviu. Não foi os remédios, não foram os médicos. Foi o Senhor. Ele tocou no meu corpo e está me restaurando. Muitos choraram. Alguns levantaram as mãos em louvor. Outros que estavam passando por provas semelhantes, sentiram uma chama de esperança acender em seus corações. Mas a história de Daniel não terminou ali. Nos meses seguintes, ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Sempre que ouvia falar de alguém doente na congregação, ia visitá-lo. Não levava conselhos vazios, mas a palavra de Deus e a certeza de que o mesmo Senhor que o curara poderia fazer o mesmo por eles. Uma irmã, chamada Maria, estava com uma infecção renal grave.
Os médicos falavam em internação. Daniel foi até sua casa, orou com ela e leu Tiago 5:15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Uma semana depois, Maria estava no culto, sorrindo, contando como a dor havia desaparecido e os exames melhorado. Outro irmão, chamado José, estava desanimado. Havia perdido o emprego e não sabia como sustentar a família. Daniel o procurou e disse: Irmão, Deus que nos dá o pão de cada dia não nos abandonará. Vamos orar. Eles se ajoelharam juntos e Daniel clamou: Senhor, tu és o nosso provedor. Abre as portas para este teu servo, como só tu sabes fazer. 2 dias depois, José recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses antes. O emprego era dele. Ao contar a Daniel, este apenas sorriu e disse: Vi que não foi coincidência. Foi Deus. A vida de Daniel se tornou um testemunho vivo de que Deus não muda. O mesmo Senhor que abria os céus para Elias, que curava os leprosos nos dias de Jesus, que fortalecia os mártires nos tempos da perseguição, era o mesmo que agia ali, naqueles dias, na vida daqueles irmãos. E ele nunca se cansava de repetir: não é por nossa justiça, não é por nosso merecimento. É pela sua misericórdia. Ele nos ama e quer nos ver livres, não apenas das enfermidades, mas do pecado, das dúvidas, das angústias. Certa vez, uma irmã jovem, chamada Ana, aproximou-se dele após o culto. Seu rosto estava marcado pela tristeza. Irmão Daniel, eu tenho orado tanto, mas parece que Deus não me ouve. Minha mãe está muito doente, e os médicos não dão esperança. Daniel olhou para ela com compaixão. Não deu respostas prontas, mas sentou-se ao seu lado e disse: Ana, eu já estive onde você está. Já pensei que Deus havia me esquecido. Mas Ele nunca esquece dos seus. Às vezes a resposta demora, mas Ele está agindo, mesmo que não vejamos. Então, pegou a Bíblia e leu Isaías 42:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ana chorou, mas daquele choro nasceu uma nova esperança. Daniel também aprendeu que a cura não era apenas física. Havia irmãos com feridas na alma, machucados por palavras duras, traições, ou pela própria consciência pesada por erros do passado. Ele passou a orar por eles com a mesma intensidade. Um irmão chamado Pedro vivia atormentado por um pecado que havia cometido anos antes. Não conseguia perdoar a si mesmo. Daniel levou a palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Eles oraram juntos e Pedro, pela primeira vez em anos, sentiu o fardo ser tirado de suas costas. Irmão, é como se eu tivesse nascido de novo, disse ele com os olhos brilhando. Os anos passaram, e Daniel continuou firme. Casou-se com uma irmã da congregação, uma jovem que também amava ao Senhor e tinha um coração cheio de compaixão. Juntos visitavam os enfermos, os idosos, os desanimados. Sua casa se tornou um lugar de oração. Muitas vezes após as reuniões, irmãos iam até lá para buscar consolo, e Daniel e sua esposa os recebiam com alegria, oferecendo não apenas palavras, mas orações fervorosas. Certa noite, enquanto oravam por um casal que estava passando por dificuldades no casamento, Daniel sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: Filho, assim como eu te curei da enfermidade do corpo, eu quero curar as enfermidades do coração do meu povo. Não desista de interceder por eles. Aquela palavra o marcou profundamente. Ele entendeu que sua missão não era apenas contar sua história, mas viver uma vida de intercessão, como Cristo, que orou até por aqueles que o pregavam na cruz. Um dia, um irmão novo na fé chamado Lucas perguntou a Daniel: como o Senhor consegue ter tanta fé? Às vezes eu oro e parece que nada acontece. Daniel sorriu e respondeu: Lucas, a fé não é a certeza de que Deus vai fazer o que nós queremos. É a certeza de que Ele fará o que é melhor no tempo certo. Eu já clamei e parece que o céu estava de bronze. Mas depois, olhando para trás, vi que Deus estava me preparando para algo maior. Não desista. Continue orando. Deus ouve e Ele age. E assim, a história de Daniel se multiplicou em muitas outras histórias. Cada cura, cada resposta, cada alma consolada era um novo capítulo da fidelidade de Deus. Não eram milagres barulhentos, nem sinais para impressionar, mas atos de amor de um pai que conhece cada um dos seus filhos pelo nome. Até hoje, quando Daniel é perguntado sobre sua cura, ele não fala apenas da icterícia que desapareceu, mas das vidas que foram tocadas por meio daquele testemunho. Deus não me curou só para eu ficar bem, costuma dizer. Ele me curou para que eu pudesse levar outros a Ele.
Cada oração que fizemos juntos, cada lágrimas derramada aos seus pés, cada obrigado que saía do fundo da alma, tudo isso foi mais valioso do que a própria cura. E quando olha para trás, Daniel não vê um jovem doente que foi curado, mas um servo que aprendeu na dor a depender totalmente de Deus. Se não fosse aquela prova, eu não conheceria o Senhor como conheço hoje, confessa. Ele não tirou o sofrimento imediatamente, mas esteve comigo em cada passo. E isso, irmãos, é o maior milagre, saber que não importa o que aconteça, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele age. Sempre. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para confiar. Que em meio às provas possamos nos ajoelhar como Daniel, clamando não apenas pela cura, mas pela vontade de Deus. E que quando a resposta vier, seja ela como for, possamos com um coração grato dizer, Deus agiu. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.